Boa tarde. Como estão as coisas por aí? Passaram um ótimo dia hoje? Tomara que sim. Percebendo e aproveitando as oportunidades, as lições, as curas que todos os dias, a todo momento, a vida, Deus, apresenta para cada um de nós? Por isso é tão importante, e Jesus ressaltou tanto que eles, tendo olhos, não veem, e eles, tendo ouvidos, não ouvem. Quem são eles? Claro, eis a nossa tragédia. Nada mais triste que um doente olhar, passar pelos remédios e não se curar. Que um aluno passar pelas lições e não aprender. Por isso é tão importante o desafio de Jesus. Falando a nosso respeito, ele diz que tendo olhos não vemos, tendo ouvidos não ouvimos. Trata-se de um desafio da mais alta importância. Precisamos perceber a importância desse desafio e aprender. Quem estará disposto, não é? Quem é aquele que quer realmente aprender com a vida, que quer perceber, abrir o seu ponto de vista, entender os recados, sair desse comodismo que está em culpar os outros, se ver como vítima da vida. Quem está disposto a isso? Sejam todos muito bem-vindos, sejam todos bem-aventurados, aqueles que aqui se reúnem no Oração-Ação, exatamente por sermos aqueles que escapam das armadilhas, da pena de si mesmo, da revolta, da briga com a vida, para estarmos entre aqueles que assumem a sua responsabilidade, que entendem que mesmo quando são assediados espiritualmente, quando outras pessoas nos exploram, em primeiro lugar, fomos nós que atraímos. Em segundo lugar, não são injustiças, mas oportunidades que precisam, quando percebidas, ser aproveitadas. Então precisamos desenvolver a percepção, ganhar progressivamente olhos de ver e ouvidos de ouvir. Quem está pronto para isso? Quem está aberto para isso? Estejamos todos. É urgente. Muito bem, hoje vamos fazer um estudo. Estamos com problemas aqui na nossa câmera. Vamos ver se a gente consegue fazer uma modificação aqui. Duas vezes caiu, duas vezes
voltaremos. Muito boa tarde, muito bom persistirmos na mensagem, persistirmos na busca pelo aprendizado, pela cura. Jesus deixa claro que aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Perseveremos. Perseveremos porque é realmente fundamental. Nenhum aluno pode... Hoje estamos complicados aqui. Nenhum aluno deve desistir porque as lições estão difíceis. Exatamente porque quando as lições são difíceis é que precisamos de persistência, perseverança, boa vontade. Estamos num mundo complexo, não há dúvida disso. Estamos num momento delicado, não apenas dessa vida, mas de todas as nossas vidas. Mas tudo isso deve servir para nós de desafio, porque quanto maiores as dificuldades, maiores os ganhos. Quanto mais difíceis as provas, um concurso público, por exemplo, maior será o mérito em passar dele. Então, sejam bem-vindos todos. Estejamos todos unidos nesse nosso ato de boa vontade, nesse nosso grupo de estudos, nesse nosso mútuo esclarecimento, mútuo encorajamento para a evolução. Que assim seja. Hoje vamos avançar no aspecto do... Deixa-me ver aqui. Da expiação e do arrependimento. Desculpe. Expiação e arrependimento. Oração, ação. 1000. Vejam que número bonito. 1000 vezes nos encontramos aqui. E essa persistência, essa resiliência que nós temos tido ao longo dos 1000 encontros e nos dias de hoje exemplarmente, lembra uma passagem que envolve o número 1000 do Antigo Testamento. Disse nessa passagem que 1000 cairão à sua esquerda, 1000 cairão à sua direita, mas que você restará salvo, mas que você obterá a sua vitória. Sejamos nós esses que perseverarem, porque aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Parabéns a todos os que estão conosco, não importa quanto tempo. Quem começou hoje é tão importante quanto quem começou no encontro 01. Muita alegria por ter cada um de vocês aqui
e vamos conversar sobre a expiação e o arrependimento. Qual a importância do arrependimento para a expiação? Qual o valor da expiação e do arrependimento para a evolução? Vamos lá? Muito, muito bom. São as questões 997 até 999 de O Livro dos Espíritos. Vamos lá. Questão 997, Kardec pergunta assim: existem espíritos de notória inferioridade, que são acessíveis aos bons sentimentos e sensíveis às preces que fazemos em seu favor. Como explicar que espíritos mais esclarecidos revelem um endurecimento e um cinismo que nada pode vencê-los? É tão forte esse espanto que Kardec expressa aqui, mas que grande maioria de nós apresenta, que nós precisamos estudar esse tema. Por exemplo, o nazismo. O nazismo reuniu mentes poderosas, inteligentíssimas, capazes. A Alemanha do Terceiro Reich tinha grandes aeronaves, tinha fabulosos navios, tinha tanques entre os melhores de todo o mundo, tinha até mísseis, as bombas V1 e V2, as bombas voadoras de Hitler, eram únicas, teriam mudado a guerra se fosse possível produzi-las em maior quantidade. Muito importante entendermos que nem sempre, e os políticos estão aí, muitos deles inteligentíssimos, e os falsos cristos e falsos profetas, os estelionatários espirituais, são inteligentíssimos. Os manipuladores dos grupos, das fraternidades que pretendem dominar o mundo, são inteligentíssimos e nem por isso são bons. Como compreender isso? Kardec pergunta: uma vez que vem... Não. Existem espíritos de notória inferioridade que são acessíveis aos bons sentimentos e sensíveis às preces que fazemos em seu favor. Como explicar que espíritos mais esclarecidos revelem um endurecimento e um cinismo que nada pode vencê-los? E a resposta é: a prece só tem efeito em favor do espírito que se arrepende. Para o espírito orgulhoso, que se revolta contra Deus e persiste em seus desatinos, exagerando-os a cada dia, como fazem os espíritos infelizes, a prece nada pode fazer. Até que chegue o dia em que um clarão de arrependimento se manifeste sobre eles para esclarecê-los. Então, assim como o alcoólatra, assim como o viciado em jogos, bebida alcoólica, consumidores compulsivos, pessoas viciadas na possessividade da relação conjugal, assim como muitos deles não se abrem para a própria responsabilidade e parecem inacessíveis nessa vida, no tempo de Deus, todos eles se arrependerão.
E qual é o tempo de Deus? A eternidade. Se eles forem muito teimosos, sempre haverá um dia seguinte. E nesse dia seguinte é que está a esperança de Deus em nós. Comentário de Kardec: não se deve esquecer que o espírito, após a morte do corpo físico, não se transforma subitamente. A morte não transforma subitamente ninguém. Se a sua vida foi condenável, é porque ele era imperfeito. Conhece uma árvore pelos seus frutos. Portanto, a morte não o torna imediatamente perfeito. Ele pode persistir em seus erros, e em suas falsas opiniões e em seus preconceitos, até que seja esclarecido pelo estudo, pela reflexão, pelo sofrimento. Chegará inevitavelmente o tempo de todos. A nossa teimosia pode apenas adiar nossa cura, adiar nosso arrependimento, adiar nosso aprendizado, fazendo com que prolonguemos as nossas dores. Mas ninguém poderá postergar para sempre a sua própria transformação. Questão 998. Kardec pergunta: para o espírito, a expiação das faltas se realiza quando ele está encarnado ou quando ele está desencarnado? A resposta é: a expiação ocorre durante o período em que o espírito está encarnado. Pelas provas a que ele se submete e, na vida espiritual, pelos sofrimentos morais correspondentes ao estado de inferioridade do espírito. Ou seja, a expiação das provas pode ocorrer em qualquer momento, mas, especialmente quando estamos na matéria, porque o corpo explicita as nossas questões, pelas doenças, pelas questões, pelas faltas, pelas perdas, a expiação tem um campo melhor para se apresentar. E nós, pela dor física inclusive, uma oportunidade maior de nos transformar. Mas também na pátria espiritual, também após a morte. Poderemos expiar, dizem os espíritos, através dos sofrimentos morais correspondentes ao estado de inferioridade de cada espírito. Se não temos mais o sofrimento físico após a morte pela falta do corpo físico, temos a existência, temos o espírito, e ao espírito, os padecimentos morais, mentais, são muito fortes e, portanto, portadores de uma capacidade muito grande de transformação. Questão 999. O arrependimento sincero durante a vida basta para apagar as faltas e fazer com que o espírito mereça a graça diante de Deus? A resposta vem assim: o arrependimento contribui para a melhoria do espírito, mas o passado deve ser reparado. Quando pensamos aqui, quando Kardec fala aqui sobre o arrependimento sincero, aquele que se arrepende sinceramente de algumas coisas tem um ímpeto, tem um desejo, tem uma boa vontade para reparação. Dito de outra forma, aquele que não possui uma vontade sincera de reparação,
não alcançou o que podemos chamar de arrependimento sincero. Então, o arrependimento é a chave que abre a porta da reparação, da transformação. Mas atravessar a porta é o ato concreto. Se tudo começa com pensamento e sentimento, que é essa chave, tudo se efetiva na palavra bem colocada e na atitude concreta. É um conjunto. Nós somos a expressão de pensamentos, sentimentos, palavras e ações. Tudo aquilo que ficar apenas no pensamento, apenas no sentimento, não se expressar em palavras e não se concretizar em ações, não terá a força necessária para o nosso resgate. Questão 999A. De acordo com essa resposta, um criminoso pode dizer: meu arrependimento não é necessário, uma vez que deverei expiar o passado, de uma forma ou de outra. Se ele assim o fizesse, quais seriam para ele as consequências? E a resposta é a seguinte: se ele teima em continuar praticando o mal, sua expiação será mais longa e mais dolorosa. Nós conhecemos todos ao longo da vida, em família, na escola, momentos em que, após ter feito alguma coisa errada, somos instados por um inspetor de alunos, por um professor, por um pai, por uma mãe, a pedir desculpas. Mas muitas e muitas vezes, entendo que todos nós já pedimos desculpas apenas da boca para fora, sem realmente nos arrependermos. Claro que esse pedido de desculpas da boca para fora não muda ninguém, não é suficiente para fazer a evolução, para fazer a melhoria do padrão energético, a elevação do padrão energético daquele que errou. Então podemos dizer que aquele espírito que se mostra impermeável, sem boa vontade para o arrependimento, querendo apenas aguardar a expiação, esse espírito precisa saber, nós todos precisamos saber, que se nós pedirmos perdão com as palavras, sem haver uma vontade sincera de perdão no coração, esse pedido não valerá nada. Se nós mesmo repararmos o mal que fizemos a alguém, mas não tivermos imbuídos de bons pensamentos e bons sentimentos, a reparação não se fará, o aprendizado não se fará, a evolução não se fará, e aquele que não aprende a lição repete os seus erros e repete as consequências nefastas e dolorosas dos seus erros. Então, ou a expiação, ou o aprendizado, ou a reparação é total, ou não será suficiente. Paulo, nas suas cartas, nos estimula a sermos todos sim, sim e não, não. Porque a verdade é que nós temos falado uma coisa e pensado outra. Temos feito uma coisa e sentido outra coisa. O que nos boicota, o que nos enfraquece, o que não permite que nos curemos e aprendamos. A transformação, a reparação, a expiação verdadeiras só se dão
se alicerçadas no arrependimento, no perdão, na busca sincera e aberta pela transformação. Que assim seja com todos nós. Marco Aurélio Trindade, tomo-se dele, sentiu, viveu. A integralidade das nossas vidas, das nossas atitudes, deve sempre ser buscada, para que haja sinceridade, verdade e transformação. Andréa Santos dando seu boa noite, Gugu Souza dando seu boa noite e a sua gratidão, Ricardo Luiz da Silva, boa noite, Vídeos Notícias Espíritas, boa tarde, Suzana Sasaki, muito bom estar aqui, Adelaide Dias, boa noite, Mônica Silva, lembrando de amigos desencarnados e encarnados e das pessoas que atravessam as guerras, os desastres climáticos pelo mundo, assim como lembramos através da Mônica de todas as pessoas necessitadas em todos esses campos, lembramos através da Suzana Sasaki, que recentemente passou por uma cirurgia e vive complicações dessa cirurgia. Pedimos através dela o auxílio das forças espirituais, das correntes médicas, para que ela receba, assim como todos os outros doentes do corpo físico, e do corpo espiritual, e do corpo mental, e do campo emocional, recebam, se abram para o auxílio que permanentemente é disponibilizado para todos. Todos têm acesso, mas nem potencial, mas nem todos têm acesso real. Porque tendo olhos não vemos, tendo ouvidos não ouvimos. Abramo-nos para a cura e para o aprendizado, que nos é disponibilizado a cada segundo de cada dia. Assim seja. Então, o nosso boa noite a todos, o nosso convite a estarmos juntos amanhã e o nosso impulso, nosso estímulo para transbordarmos, para espalharmos todas as boas mensagens. E se você considera que esse encontro de hoje trouxe conteúdos importantes, multiplique, compartilhe, espalhe luz. Um grande abraço e até amanhã.